A Igreja Etíope apropriou-se de toda essa literatura, incluindo literatura que ninguém considerava escritura na época e aparentemente não teve escolha, e incluiu tudo. Uma página antes proibida foi liberada por monges etíopes apesar das ordens para destruí-la e menciona Jesus de forma ousada. Que história essa página guarda? E por que foi silenciada por tantos anos? A verdade contida nessa descoberta rara está fazendo com que especialistas repensem tudo o que sabem sobre o início do cristianismo. Este é o cristianismo genuinamente local. Muito antes de ser a religião do Império Romano, era a religião aqui na Etiópia. A Etiópia foi o primeiro reino cristão do mundo. Não se parece em nada com a versão da história que nos ensinaram na escola. A Etiópia praticava essa fé, enquanto outros ainda lutavam por regras básicas. Prepare-se para ver o texto que o mundo nunca deveria ter lido, nem mesmo ter sabido que existia. Um reino esquecido que conheceu a verdade primeiro. Para começar, precisamos olhar para um lugar onde o tempo parece ter parado. Milhares de pessoas se reúnem ao redor da Catedral de Aksum para orar como fazem há muitos séculos. Mas por trás das pesadas paredes de pedra, um segredo era guardado, um segredo que jamais deveria ter vindo à tona. Por muito tempo houve ordens para garantir que certos textos desaparecessem para sempre. As pessoas no poder criam uma versão da história e esta página não se encaixava nessa narrativa. Mas os monges da Etiópia são famosos por uma coisa: manter segredos a salvo de qualquer um que queira destruí-los. Eles acreditam que esses escritos são mais valiosos que ouro, ou até mesmo suas próprias vidas. Ao analisarmos os fatos reais, percebemos que a Etiópia se tornou uma nação cristã muito antes de quase qualquer outro país. No século IV, o rei Aana de Aksum tornou o cristianismo a religião oficial. Isso aconteceu entre as décadas de 320 e 330. Esse é um fato importantíssimo, pois coloca a Etiópia na vanguarda da história da fé. A maioria das pessoas ignora essa parte da cronologia, mas ela é a mais importante da história. Roma só tornou o cristianismo sua religião oficial no ano 380. Isso significa que a Etiópia estava mais de 50 anos à frente do Império Romano. Enquanto os líderes romanos ainda debatiam sobre o que acreditar, o reino africano já vivenciava a fé diariamente. Isso muda completamente a ideia de que Roma foi o ponto de partida do poder cristão. Na realidade, a Etiópia era um grande centro de fé, muito antes de a Europa ter suas famosas Bíblias. Temos provas concretas disso nos Evangelhos de Grama. São livros antigos escritos com tinta dourada, usando uma língua chamada ganso. Especialistas da Universidade de Oxford analisaram esses livros e descobriram que estão entre os mais antigos do mundo. Algumas dessas páginas datam do ano 390. Esses não são apenas livros antigos, mas belas obras de arte que revelam uma cultura rica e inteligente. Essa cultura não precisava da ajuda da Europa para compreender a mensagem de Jesus. Eles tinham seus próprios mestres e artistas muito antes do início da Idade Média. A Etiópia era uma potência com moeda própria e fortes laços comerciais com o resto do mundo. Não eram um povo fraco em busca de aprovação. Eles eram líderes independentes, que sabiam exatamente o que estavam fazendo com sua fé e sua cultura. Essa independência é a razão pela qual conseguiram crescer de uma forma tão singular. Usavam sua própria linguagem e seus próprios símbolos para falar de Deus e mantiveram seus livros a salvo, enquanto todos os outros perdiam os seus em guerras ou incêndios. Enquanto outras regiões viam suas bibliotecas serem incendiadas, os monges nas montanhas copiavam essas páginas à mão repetidas vezes. Eles garantiam que as vozes do passado jamais fossem silenciadas. É por isso que os estudiosos estão tão surpresos hoje. Estão encontrando na Etiópia coisas que pensavam estar perdidas para sempre. É como encontrar uma peça que faltava em um quebra-cabeça há 2000 anos. A Etiópia não é apenas um capítulo secundário na história. Ela é o cerne da história. Os monges ainda guardam coisas que podem mudar todo o nosso futuro. Mas vamos mudar de assunto por um instante e ver por que esses livros são tão especiais. A Etiópia
é o único lugar na Terra que possui as versões completas de 2 livros antigos, muito famosos, o livro de Enoque e o livro dos Jubileus. Em todas as outras partes do mundo, esses livros existem apenas em pequenos fragmentos. Se você for a qualquer outro país, poderá encontrar algumas frases em grego ou hebraico, mas nunca encontrará o livro completo. Em outras palavras, se um cientista quiser ler esses livros hoje, terá que ir à Etiópia. Não há outra opção. Durante séculos, pessoas no Ocidente vasculharam cavernas e bibliotecas antigas em busca de um único fragmento desses escritos. Passaram a vida inteira tentando adivinhar o que diziam as páginas que faltavam. Mas, durante todo esse tempo, os monges etíopes estavam lá com os livros completos em suas mãos. Eles não os tratavam como objetos antigos e empoeirados em um museu. Eles os liam e oravam com eles como parte de sua vida diária. Essa é a parte que não faz o menor sentido para quem pensa que a história só aconteceu na Europa. Quando os manuscritos do Mar Morto foram encontrados, havia fragmentos desses mesmos livros dentro deles, o que comprovou que esses escritos eram muito importantes para as pessoas religiosas há muito tempo. Não eram apenas histórias estranhas, eram parte fundamental da maneira como as pessoas pensavam sobre a fé. Então, por que as igrejas ocidentais decidiram jogá-los fora? O que ninguém comenta é que tudo se resumia a controle. Os líderes ocidentais queriam uma lista simples de livros que pudessem usar para manter todos seguindo as mesmas regras. Eles não gostavam de livros que falavam de grandes mistérios ou visões estranhas das estrelas. Queriam livros que os ajudassem a manter o controle da igreja. Mas a Etiópia tinha um objetivo diferente. Eles amavam os livros que falavam sobre anjos e os segredos do universo. Não se importavam com o que os líderes de Roma ou Constantinopla diziam. Estavam a quilômetros de distância nas montanhas e faziam suas próprias escolhas. Esses livros mudaram a forma como o povo da Etiópia via o mundo. Eles passaram a ver o universo como um lugar cheio de maravilhas e poder espiritual. Não se trata apenas de papel velho. Trata-se de como toda uma cultura manteve viva uma forma diferente de pensar. Eles protegeram esses livros das guerras e lutas políticas que destruíram quase tudo na Europa. Enquanto os registros ocidentais eram alterados ou queimados, os monges na Etiópia os mantinham seguros em caixas de pedra. Hoje, as pessoas mais inteligentes do mundo finalmente admitem que precisam desses textos etíopes para entender o passado. Sem esses livros, teríamos apenas metade da história. A Etiópia não estava guardando livros apenas para si mesma. Estava guardando-os para todos nós. Espere até ouvir o que Jesus supostamente ensinou durante seus últimos 40 dias. Palavras de Jesus que Roma tentou esconder. Isso nos leva ao próximo grande mistério, que é um livro chamado Masha Kadan. Em termos simples, é conhecido como o Livro da Aliança. Este não é um livro qualquer. A tradição etíope diz que este é um registro do que Jesus ensinou a seus seguidores durante os 40 dias após sua ressurreição, mas antes de ascender ao céu. A maioria das pessoas não faz ideia. O simples fato de este livro existir continua a surpreender muitas pessoas que o encontram pela primeira vez. Ele parece menos um texto religioso tradicional e mais uma porta secreta para uma sala de aula espiritual privada, um lugar onde as lições mais importantes e íntimas eram compartilhadas apenas com aqueles que caminhavam mais perto de Jesus. Ao examiná-lo com mais atenção, percebe-se rapidamente que seu propósito não é impor regras ou estabelecer sistemas rígidos de crença. Em vez disso, sua mensagem central gira em torno da transformação, especificamente a transformação do coração humano e da possibilidade de formar uma conexão genuína e viva com Deus. Em vez de se concentrar em estruturas de autoridade ou instruções sobre como organizar uma instituição religiosa, o texto leva o leitor à introspecção. Fala da oração não como um ritual a ser realizado, mas como uma experiência a ser vivenciada. Incentiva a quietude, a reflexão e uma busca profunda pela paz interior. Esse foco introspectivo é o que torna o livro tão diferente de muitos outros escritos que surgiram posteriormente em contextos mais institucionalizados. A importância do número 40
não pode ser ignorada ao se discutir este texto. Ao longo da história, o número 40 tem aparecido consistentemente em momentos de preparação, provação e transformação. Moisés passou 40 dias na montanha recebendo instruções divinas. O povo de Israel vagou pelo deserto durante 40 anos, vivenciando uma jornada coletiva de identidade e fé. Nesse contexto, uma coletânea de ensinamentos que abrange os 40 dias que se seguem à ressurreição carrega um profundo peso simbólico. Sugere um período não apenas de tempo, mas de transição, uma ponte entre a morte e a vida renovada, entre a confusão e a compreensão. Por mais de 1000 anos, monges na Etiópia preservaram e estudaram esses ensinamentos com notável dedicação. Em seus mosteiros, muitas vezes localizados em regiões montanhosas remotas, esses escritos foram tratados não como curiosidades, mas como ferramentas essenciais para a formação espiritual. Os jovens monges aprendiam com eles, meditavam sobre eles e incorporavam seus ensinamentos à prática diária. Essa longa tradição de preservação cuidadosa desafia a suposição moderna de que tais textos sejam descobertas recentes. Na realidade, eles existiram silenciosamente por séculos, protegidos por comunidades que compreenderam seu valor muito antes do resto do mundo perceber. O que é novo, no entanto, é o acesso. Somente em tempos mais recentes, esses escritos começaram a aparecer em traduções que os tornam disponíveis para um público global mais amplo. Mesmo agora, essas traduções são frequentemente incompletas ou imperfeitas. Os estudiosos continuam a estudar as línguas e os contextos originais em um esforço para melhor compreender o significado completo por trás das palavras. De muitas maneiras, o mundo acadêmico ainda está tentando alcançar os conhecimentos que as comunidades espirituais etíopes detêm há gerações. Essa diferença destaca uma verdade importante sobre o desenvolvimento da fé em diferentes regiões. As tradições espirituais não evoluem em uma única direção uniforme. Em vez disso, são moldadas pela cultura, geografia e circunstâncias históricas. Nos contextos ocidentais, o desenvolvimento religioso muitas vezes se tornou intimamente ligado aos sistemas de governo e autoridade. Questões de estrutura, hierarquia e unidade ganharam destaque. Manter a consistência em grandes populações tornou-se uma prioridade, especialmente dentro de vastos impérios. Em contraste, a abordagem etíope seguiu um caminho diferente. Lá, a espiritualidade permaneceu profundamente pessoal e experiencial. A ênfase não estava no controle da crença, mas no cultivo da consciência interior. Como a Etiópia nunca foi totalmente absorvida pelas estruturas políticas de Roma ou das potências europeias posteriores, ela manteve um notável grau de independência na formação de sua identidade religiosa. Essa independência permitiu que ela preservasse textos e tradições que de outra forma poderiam ter se perdido. Os ensinamentos deste livro refletem esse mesmo espírito de independência. São práticos e profundos. Oferecem orientação sobre postura, atenção e intenção durante a oração, sugerindo que o corpo e a mente devem trabalhar juntos para criar um espaço onde o divino possa ser vivenciado. Descrevem uma visão de mundo na qual a vida não termina simplesmente, mas se transforma, abrindo-se para uma realidade mais ampla que muitas vezes permanece oculta à percepção comum. O que mais se destaca é o tom. Ao contrário de textos que se baseiam no medo ou no julgamento para motivar a crença, este fala com suavidade. Convida em vez de ordenar. Oferece cura em vez de condenação. Para os monges que dedicaram suas vidas a esses ensinamentos, essa abordagem não era secundária, era tudo. Eles acreditavam que essas palavras carregavam uma conexão direta com a voz do próprio Jesus e as protegiam como tal. Graças à sua fidelidade, esses ensinamentos sobreviveram até os dias de hoje. E à medida que se tornam mais conhecidos, desafiam pressupostos antigos sobre a história do cristianismo. A lacuna entre a narrativa centrada em Roma e a experiência africana é muito maior do que muitos imaginam. Em vez de um desenvolvimento único e unificado, a história revela múltiplos caminhos que se desenrolaram simultaneamente. Um caminho centrado em Roma caminhava em direção à organização e consolidação. Os líderes buscavam estabelecer limites claros, definindo quais crenças e textos eram aceitáveis.
Concílios foram realizados, debates foram conduzidos e listas oficiais foram eventualmente criadas. Embora as histórias populares frequentemente afirmem que essas decisões foram tomadas de forma rápida e decisiva, a realidade é mais complexa. O processo de definição de um cânon levou séculos, moldado por muitas vozes e influências. Entretanto, outro caminho se seguiu na Etiópia, em grande parte intocado por essas mesmas pressões. Lá, o foco permaneceu na profundidade espiritual em vez da uniformidade institucional. Textos como o livro de Enoque e outros escritos antigos foram preservados porque ressoavam com as experiências espirituais do povo. Eles não foram excluídos por serem indignos, mas simplesmente porque não se alinhavam com as prioridades das autoridades ocidentais. Essa divergência não foi acidental. Foi resultado de escolhas conscientes feitas por comunidades que valorizavam diferentes aspectos da fé. Na Etiópia, a prioridade sempre foi a alma, a vida interior, o encontro direto com o divino. As considerações políticas desempenharam um papel muito menor. Como resultado, sua coleção de textos sagrados cresceu e passou a incluir uma gama mais ampla de perspectivas, oferecendo um panorama espiritual mais rico e variado. Hoje, essa diferença torna-se cada vez mais relevante. Muitas pessoas sentem-se desconectadas de sistemas rígidos e buscam algo mais significativo. Elas são atraídas por tradições que enfatizam a experiência pessoal, a autenticidade e a transformação interior. Nessa busca, o caminho etíope oferece uma alternativa fascinante. Uma alternativa que vem se desenvolvendo silenciosamente há quase 17 séculos. Os manuscritos antigos, preservados em mosteiros e bibliotecas escondidas, são muito mais do que frágeis coleções de tinta e pergaminho. Não são meras relíquias de um passado distante, nem se restringem ao papel de curiosidades históricas, estudadas apenas por acadêmicos. Em vez disso, funcionam como mapas complexos, sutis, multifacetados e frequentemente simbólicos, guiando aqueles que os encontram para uma compreensão mais profunda e pessoal da espiritualidade. Em suas páginas antigas, reside um convite para olhar além de estruturas rígidas e pressupostos herdados. Sugerem que a verdade não é algo imposto de fora pela autoridade ou pela tradição, mas algo que pode ser descoberto nas profundezas silenciosas da própria consciência. Nesse sentido, desafiam sutilmente a ideia de que a espiritualidade deve sempre ser estruturada, regulamentada ou validada externamente. Esses manuscritos frequentemente enfatizam que a condição do coração sua, sinceridade, humildade e abertura importa mais do que a adesão a qualquer sistema externo. Eles nos lembram que o ato de realmente escutar tanto internamente quanto o mundo ao nosso redor pode ter um poder transformador maior do que simplesmente seguir regras pré-estabelecidas. Essa perspectiva não rejeita necessariamente a estrutura, mas reordena sua importância, colocando a experiência interior e a conexão autêntica no centro. Como resultado, esses textos continuam a ressoar com leitores de todas as gerações, oferecendo reflexões que parecem surpreendentemente relevantes em um mundo moderno frequentemente dominado por ruído, velocidade e envolvimento superficial. À medida que a sociedade contemporânea começa a redescobrir e reexaminar essas ideias, uma série de questões profundas surge naturalmente. Será que em nossa busca por certeza e controle, negligenciamos perspectivas valiosas que outrora coexistiam com narrativas mais dominantes? É possível que certas vozes, talvez mais silenciosas, introspectivas ou menos alinhadas ao poder institucional, tenham sido marginalizadas ou silenciadas simplesmente por não se conformarem. E talvez o mais importante, como seria diferente hoje nossa compreensão coletiva da história da fé e da identidade humana se esses ensinamentos ancestrais tivessem sido mais acessíveis e acolhidos desde o princípio? Imaginar tais possibilidades não é meramente um exercício intelectual. Torna-se um convite a refletir mais profundamente sobre o nosso momento presente. Encoraja-nos a questionar pressupostos antigos e a permanecer abertos a ideias que inicialmente podem parecer estranhas ou mesmo desafiadoras. Ao fazê-lo,
começamos a reconhecer que a história da espiritualidade não é fixa nem completa. Pelo contrário, é uma narrativa em constante evolução moldada pela redescoberta, pela reinterpretação e pela vontade dos indivíduos de se envolverem com ela de forma significativa. O ressurgimento destes manuscritos pode representar apenas os estágios iniciais de uma mudança mais ampla. Uma mudança que gradualmente transforma a forma como as pessoas abordam questões de fé, propósito e conexão. Se essas ideias lhe ressoam de alguma forma, talvez valha a pena considerar o que elas poderiam significar dentro do contexto da sua própria vida. Como sua perspectiva mudaria se você começasse a enxergar a espiritualidade não como um sistema rígido a ser seguido, mas como uma jornada pessoal a ser vivenciada? O que mudaria se o foco passasse da conformidade para a conexão da certeza, para a compreensão da validação externa, para a clareza interior? Essas perguntas não exigem respostas imediatas, mas abrem espaço para a exploração. Uma exploração que pode levar a uma relação mais profunda e autêntica consigo mesmo e com o mundo ao seu redor. Em última análise, essas são questões que valem a pena refletir, revisitar e deixar-se desdobrar com o tempo. À medida que mais pessoas se envolvem com esses ensinamentos ancestrais e compartilham suas interpretações, a conversa continuará a se expandir, ultrapassando fronteiras culturais e geracionais. Nesse diálogo contínuo, novas perspectivas surgirão, antigas suposições serão reconsideradas e a busca por significado assumirá novas dimensões. Os manuscritos em si podem ser antigos, mas os insights que oferecem permanecem vivos, convidando continuamente cada novo leitor a participar de uma jornada que é ao mesmo tempo profundamente pessoal e profundamente universal.